Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Fatos Criminais, onde mergulhamos nos casos mais perturbadores e chocantes do mundo criminal. Hoje, trazemos um caso que abalou uma pequena comunidade no Paraná e gerou um debate nacional: o massacre de 23 animais cometidos por uma criança de apenas 9 anos. No dia 12 de outubro, uma fazendinha localizada em um hospital veterinário foi palco de uma cena horrível. Coelhos e outros animais foram brutalmente mortos e mutilados. O responsável? Um garoto de 9 anos de idade, sem motivo aparente. Invadiu o local durante a noite e passou 40 minutos cometendo atos que chocariam até os mais experientes investigadores. A criança entrou no recinto conhecido como Vila Pet, após pular o cercado, soltando os animais e iniciando os ataques. Nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança, o menino é visto jogando os bichos contra a parede, arrancando patas e até arremessando 3 deles contra uma vidraça, onde foram encontrados dentro do hospital. Foram 40 minutos de pura brutalidade, sem interrupções. Os policiais foram acionados pelo veterinário do hospital às 10h15 da noite de domingo. Quando chegaram ao local, encontraram coelhos e porquinhos da Índia mortos, alguns esquartejados. A dona da fazendinha, ao revisar as câmeras de vigilância, ficou chocada ao ver a criança chutando os animais. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, menores de 12 anos não podem ser responsabilizados criminalmente. Isso significa que, mesmo diante de um crime tão hediondo como este, a criança não será punida da mesma forma que um adulto. O ECA prevê que, em situações assim, as medidas aplicáveis são focadas na proteção e recuperação do menor, como encaminhamento para acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. A criança que mora com a avó não tinha histórico de violência. Em conversa com os policiais, ele descreveu os detalhes como praticou o massacre. Apesar do crime de maus-tratos a animais, agravados em caso de morte por ser imputável aos 9 anos, o menino não pode ser processado criminalmente. Agora, para entender a raiz desse comportamento, precisamos olhar para a ciência forense e para um conceito chamado tríade McDonald. Essa teoria, desenvolvida nos anos 60, identifica 3 comportamentos na infância que podem ser indicadores de tendências violentas na vida adulta: crueldade contra animais, enurese, que seria o descontrole para urinar na cama, e a piromania, que é uma tendência à obsessão por fogo. A crueldade contra animais é talvez o mais significativo desses sinais. Quando uma criança ou adolescente mostra prazer em causar sofrimento a um ser indefeso, isso pode ser um sinal de psicopatia emergente. O caso desse menino parece seguir exatamente esse padrão. A pergunta que fica é: será que ele já mostrou outros sinais de comportamento perturbador antes desse evento? E mais, o que pode ter motivado uma criança tão jovem a cometer tal violência? É possível que fatores psicológicos ou até traumas de infância estejam em jogo aqui. Crianças que passam por abusos, negligência ou crescem em ambientes violentos podem desenvolver comportamentos semelhantes. No entanto, ainda não temos informações suficientes sobre o passado desse menino. É importante que se realize uma análise psiquiátrica detalhada para entender o que pode ter desencadeado essa ação. Estamos falando de uma idade em que a personalidade ainda está se formando, e com a intervenção correta, é possível evitar que essa criança siga um caminho de violência na vida adulta. Do ponto de vista pericial, esse caso envolve uma série de elementos intrigantes. As câmeras de segurança capturaram o menino cometendo o crime de maneira metódica e prolongada, algo que indica uma ausência de remorso ou empatia, um comportamento muito comum entre os indivíduos com traços psicopáticos. Os corpos dos animais foram encontrados mutilados de formas específicas, patas arrancadas, esquartejamentos precisos. Isso nos leva a questionar se ele poderia estar imitando algo que viu, seja na televisão ou na internet, ou se ele desenvolveu esses comportamentos por outros motivos. A análise pericial dos corpos dos animais pode nos ajudar a entender a metodologia por trás do crime e a gravidade de sua ação. Além disso, o Serviço Municipal de Zoonoses foi acionado para elaborar um laudo e apoiar a destinação correta dos animais mortos. Mas o que acontecerá com essa criança? Ela precisará de um acompanhamento psicológico intenso. Infelizmente,
Este pode ser um prenúncio de algo sério que virá no futuro. Casos como esse não são comuns, mas não alarmantes, justamente porque indicam algo profundo e talvez irrecuperável, sem o tratamento correto. Para os familiares, para a comunidade e principalmente para a própria criança, esse é um momento crítico que deve ser tratado com a maior seriedade possível. Este caso não só nos lembra da fragilidade de algumas mentes em desenvolvimento, mas também da importância de identificar sinais de alerta cedo. A tríade McDonald não é uma sentença definitiva, mas é um indicativo de que algo precisa ser feito urgentemente. A dona do local, onde ocorreu o extermínio de animais, disse que a princípio achou ter sido um cachorro que fez isso, mas logo percebeu que não haviam marcas de mordida. O jovem alega que não era a primeira vez que fazia isso com animais e teria confessado tudo. Por fim, os policiais fizeram um boletim de ocorrência e encaminharam até o conselho tutelar. Caros ouvintes, agradeço a todos que acompanharam até aqui. Vamos ficar atentos às atualizações deste caso e lembre-se, a prevenção e acompanhamento podem salvar vidas, não apenas as das vítimas, mas também a de quem está à beira de se tornar um agressor. Até o próximo episódio e fiquem seguros.